A discriminação do negro e do índio nos livros escolares. Deixem os seus lápis e os seus cadernos e venham ver comigo como é que os bons vencem e os maus são vencidos, para você escolher melhor o seu caminho na vida. O livro fala por mim, o livro é minha voz, o livro que ensina a cada um de nós. Se você tem uns 30 anos, você deve se lembrar deste texto. Ele faz parte da cartilha As Mais Belas Histórias, utilizada pelas escolas entre 1961 e 65. Eu acho que desde quando o Brasil começou já tinha esse negócio e foi indo, as pessoas continuaram tendo preconceito. Eu acho até as pessoas que não falam que têm preconceito, têm um pouco de preconceito, todo mundo tem preconceito. Mas e aquela história de o Brasil ser um paraíso racial, onde brancos, índios e negros convivem em harmonia? Fala o antropólogo da USP, Renato da Silva Queiroz. O que nós podemos falar, de um modo geral, é que uma sociedade já, na sua origem, profundamente marcada pela desigualdade, pela exploração do trabalho e assim por diante, tem que desenvolver formas ideológicas, formulações ideológicas, de tal maneira a mascarar, por um lado, a dominação crua e a exploração, e, por outro lado, para legitimar a posição privilegiada de certas categorias no interior da nossa própria sociedade. Então não é à toa a existência do preconceito entre nós, de um lado, e, de outro lado, a discriminação que muitas vezes ocorre. Não é? Inclusive, uma frase já bastante antiga, que diz que no Brasil o que nós temos é preconceito de ter preconceito. Isso quer dizer que a nossa sociedade é caracterizada pela dissimulação das formas de preconceito e também das formas de discriminação. Preconceito, segundo Aurélio, significa julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que os conteste. Por outro lado, discriminação quer dizer a faculdade de discernir ou distinguir, separação, apartação, segregação. E eu acho que esse negócio de racismo não tem nada a ver, que eu acho que é todo mundo igual, que as pessoas discriminam as outras só porque a cor é diferente. E a criança? Como fica a criança na escola? A psicóloga e pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Fúvia Rosenberg, fala de como as crianças acabam por incorporar os preconceitos. Bom, a gente tem informação a respeito de outros estudos de que as crianças tenderiam a repetir aquilo que se convencionou chamar de efeito camaleão. Se alguém diz para mim a vida inteira, você é preguiçosa, você é burra, você não aprende, mesmo que eu tenha possibilidades internas de aprender, mesmo que eu tenha energia, eu acabo incorporando dentro de mim aquela opinião tão firmemente expressa por outras pessoas. Eu acabo tendo uma produção inferior daquela que eu poderia ter. A gente pode pensar no impacto do livro didático na situação escolar na perspectiva deste efeito camaleão, ou seja, a criança negra tendo diante de si, nos materiais impressos, nos materiais didáticos, tanto no texto quanto na ilustração, imagens negativas a respeito da sua condição étnica, essa criança tende a incorporar essas imagens negativas, reforçando então o preconceito, acabando não aprendendo, não porque ela não tenha possibilidade própria, mas porque se impôs que assim ocorresse. Mas que tipo de preconceito os livros escolares mostram, afinal? O antropólogo Mauro Barbosa de Almeida, da Unicamp,
faz um levantamento das imagens, das ilustrações nos livros escolares. Quando se lê o início desses livros, eles sempre se declaram antirracistas. Eles começam dizendo que a sociedade brasileira nunca admitiu qualquer tipo de preconceito racial. Mas, se a gente olha o que os livros mostram de fato como sendo a sociedade brasileira, então a situação já é bem diferente. E é isso que eu procurei analisar, trabalhando com essas imagens. Eu tive o cuidado de, nos livros para o primeiro grau, sobretudo, estudar diferentes situações sociais, ou seja, a família, a vida da vizinhança, os esportes, as situações profissionais, e ver que pessoas apareciam, que pessoas eram representadas nessas situações. Então a gente tem as imagens da família, por exemplo. As da família mostram sempre um papai, uma mamãe, os filhinhos. Televisão é uma casa de classe média, em geral. Quadros nas paredes, cortinas, tapete, cachorrinho. E as figuras que aparecem nessas imagens são todas de brancos. A situação de escola também é apresentada como uma situação de brancos. As crianças que brincam de bicicleta ou que estão passeando no parque são também crianças brancas. A igreja, quando aparece, eu estou aqui lendo as imagens que são reproduzidas no meu trabalho. São também crianças brancas, todas elas. Eu procurei onde é que aparecia, alguma imagem que aparecesse uma criança negra. Nesses livros, dessas duas séries usadas no primeiro grau, tem uma criança negra que brinca com outras no papel de cabra cega. As outras estão correndo e rindo, e essa criança negra tem uma venda no rosto, ela faz o papel da cabra cega. As outras imagens de negro são sempre imagens do passado, numa sessão de folclore, assinatura da Lei Áurea, quando se fala da Princesa Isabel e assim por diante. Ou seja, não tem espaço nessa sociedade de vida boa, tranquila, confortável, para negros nem para pobres. E a gente fica, de fato, pensando qual é a autoimagem que fica para as crianças negras e pobres que leem esses livros. E qual é a imagem que fica para as crianças ricas e brancas sobre essas outras que são negras e pobres? A conclusão que tira é que eles não têm lugar mesmo nessa sociedade boa. Que eles são marginais e que isso é uma coisa natural, porque o livro nunca discute, nunca coloca esse problema. O livro didático nunca diz, olha, por que será que não tem negros nessas escolas, não tem negros nesses clubes, não tem negros nesses apartamentos bem decorados? É uma pergunta sem resposta. O negro, então, está quase ausente das ilustrações dos livros escolares. Mas o que é pior é que, quando ele aparece, tem em geral uma imagem negativa, pejorativa. O negro aparece pouco e mal, como explica a socióloga da Fundação Carlos Chagas, Regina Paim Pinto. Nesse trabalho que eu fiz, eu peguei trechinhos, dos livros em que mostra bem como é que o negro aparece associado a características negativas, como que a cor negra é uma cor considerada negativa. Então, é importante que o ouvinte entenda que isso em si não significa nada, porque também o branco vem com características negativas. Mas no caso do negro, como tem todo esse universo discriminatório, e é um personagem pobre que quase não aparece, então isso é uma coisa que adquire mais importância no caso dele, Então vamos ver uns trechinhos. Sem o barrete, o Saci transformou-se num pobre ser, humilde, tão humilde, como um negrinho miserável. Causava dó até. Como te atreves a bater e a insultar esta pobre criaturinha? Exclamou a professora. Sempre és muito cruel. Entreviu ao longe ainda maltrapilho e choroso o negrinho que insultara. Além disso, a cor negra, como eu falei, em geral vem associada ao negativo, e o branco, ao contrário, associado às coisas positivas. Era um príncipezinho louro e branco, de olhos azuis e inocentes como de um anjo. Ajoelhado sobre o mosaico precioso que ladrilhava o terraço,
estava inclinado para um aquário e divertia-se vendo dentro dele os peixes dourados que nadavam. O velho rei curvou-se para ver o que o filho trazia na mão. Era uma mosca feia, negra, pequenina, miserável, nojenta. Tinha as asas molhadas e não podia voar. Então tem um outro trechinho ainda em que conta o surgimento da raça negra. Conta a Bíblia que nos primeiros tempos da formação do mundo, a ação nefasta do vinho atraiu contra Chã e seus descendentes a maldição de Noé. Um dia, chegando em casa embriagado, tais coisas fez o patriarca que se riram dele os filhos, principalmente Chã, que lhe achou extraordinária graça. Quando voltou a si, sabendo do que se passara, Noé encheu-se de furor e o amaldiçoou, enegrecendo-lhe o rosto e arremessou-o para as areias da África e da Ásia. Então, o que eu gostaria de deixar claro, que não basta, numa análise assim, se mostrar, por exemplo, numa história ou num livro que o negro aparece com características negativas. Porque isso não quer dizer nada, certo? Porque também nós encontramos livros em que os brancos aparecem com características negativas. O branco aparece de uma maneira negativa, certo? Então é dessa comparação é que você pode perceber esse universo discriminatório, sabe? Então isso é muito importante, porque esse universo discriminatório ele passa de uma maneira implícita para o leitor, certo? Quer dizer, ao mesmo tempo que você encontra coisas explícitas em que o negro aparece de uma forma negativa, etc., juntamente com isso, tem todo esse universo em que o negro aparece de uma maneira inferior. Então, ele não tem nome na história, ele nunca é o personagem principal, ou raramente é o personagem principal, ele está sempre desempenhando as funções humildes, ele não aparece num contexto familiar e assim por diante, certo? Então, é tudo isso que vai passando para o leitor de uma maneira até inconsciente. O negro serviu de escravo e depois formaram... Depois não, né? Enquanto eles também eram escravizados, formaram quilombos dos Palmares. E ele sempre foi escravizado. Eu nunca, por exemplo, eu nunca ouvi falar num negro senhor de engenho. Na verdade a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava aí. Imagina só o que o branco sujava aí. Imagina só o que o negro penava aí. Por outro lado também, e as pesquisas e principalmente o movimento negro têm mostrado o quanto a história do Brasil é contada no que diz respeito à relação entre as raças na perspectiva de quem foi senhor de escravo e não na perspectiva de quem foi escravo, na perspectiva de quem tinha e tem uma origem histórica, tem um passado cultural, que são as populações africanas que vieram para o Brasil. Então, as crianças negras e as crianças brancas, né, não sabendo, não tendo oportunidade de conhecer a complexidade cultural e histórica da África, né, acabam negando a existência de um passado para uma parte muito importante da população brasileira. Como disse a professora Fúvia Rosenberg, o negro, quando surge na história, já aparece escravo, sem passado e sem cultura. Fala Gilberto Gil. Eu queria colocar aqui para vocês esse conceito da liberdade selvagem. A escravidão, a abolição da escravidão foi feita e colocou os negros no Brasil na liberdade, mas na liberdade selvagem. Eles libertaram o negro no sentido do jugo ao branco, mas não lhe libertaram no sentido de dar a eles a dignidade humana. Eles não têm história, eles não têm referências míticas de dignificação, os seus símbolos, os seus heróis, os seus antepassados. Eles não sabem, é como se eles tivessem vindo do nada,
de repente. Eles não têm a história, eles não têm o tataravô, o retrato do tataravô na parede, tá entendendo? Eles não têm o ancestral, aquela bisavó que foi, entendeu? Não se sabe a história. Todos nós somos perdidos, nós conseguimos saber no máximo 2, 3 gerações atrás de nós, quando em algumas famílias negras. Na maioria dos casos nós não sabemos nada. Então nós somos selvagens. Quer dizer, nós fomos obrigados, fomos mantidos como raça, como grupo racial no Brasil, fomos mantidos na categoria selvagem, que é uma categoria que temos que lutar para sairmos dela, para termos nossos mitos. Nesse sentido que eu falei, quer dizer, é muito importante que a gente consiga no Brasil o reconhecimento de Zumbi como um herói ao mesmo nível, por exemplo, de Tiradentes. Antigamente o negro era um índio da África, como eu já disse, só que ele se pintava, né? Eles viviam na sua moda, com as suas leis, em tribos, assim, sem ter esse negócio de usar roupa nem nada, faziam plantação em comum, só uma plantações pequenas atrás de cada família da sua casa, é isso. Filho perguntou pro pai, onde é que tá o meu avô, onde é que tá? O pai perguntou pro avô, onde é que tá meu bisavô, onde é que tá? Avô perguntou, bisavô, onde é que tá? Tataravô, onde é que tá? Tataravô, bisavô, avô, pai, Xangô, Aganju, viva Egum, babá, lapalá. O encontro do negro e do índio nos livros escolares é marcado por um ponto em comum: a escravidão. Isso todo mundo sabe. Aquela coisa toda que o índio não se adaptou à escravidão e fugiu para o mato, e que o negro, por sua vez, se adaptou ao trabalho forçado, etc, etc, etc. Escravos de Jó jogavam caxangá, mota, tira, deixa os ficar. Guerreiros com guerreiros, zigue, 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 zá. Guerreiros com guerreiros, zigue, 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 zá. Escravos de Jó jogavam caxangá, jogavam gingeira, jogavam candelê, jogavam candereira, guerreiros, candereira. Estamos apresentando Tome Ciência Especial: a discriminação do negro e do índio nos livros escolares. Voltamos a apresentar Tome Ciência Especial: a discriminação do negro e do índio nos livros escolares. Jogavam caxangá, mota, tira, deixa os ficar. Guerreiros com guerreiros, zigue, 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 zá. Bom, o índio vivia normalmente como ele sempre viveu até o Brasil ser descoberto. Só que como o índio não se acostumava a trabalhar forçado, nem ter contato com o branco, né, que ele era cheio de doenças, que os índios não podiam, eles morriam muito cedo, e por isso os colonos que descobriram o Brasil acabaram desistindo e escravizando muito mais negros do que índios. Jogavam caxangá, bota, tira, deixa os ficar. Nos livros escolares, quando se apresentam as raças, o negro aparece depois do índio como um escravo mais adaptado, mais eficiente. O índio, preguiçoso e rebelde, nem para escravo servia. A antropóloga da PUC de São Paulo, Norma Teles, comenta: quando você chega num outro capítulo, das etnias ainda, você vai falar dos africanos. Então você tem frases assim: o índio não se adaptou ao trabalho da lavoura, então outros escravos foram trazidos. Foram trazidos africanos que já eram escravos na própria África. Com isso, você está quase culpando o índio, né, pela escravidão africana, e o próprio africano, que já fazia isso na África, está isentando, na verdade, o grupo europeu, que foi quem fez comércio com a escravidão, de qualquer envolvimento nela.
você também não está contando para os alunos o que foi, na verdade, a escravidão, que é uma instituição tipicamente moderna, como ela se manifesta nessa época, e mercantil. Os africanos são colocados, às vezes, nos manuais como estando na época dos metais. Isso simplesmente os manuais querem dizer que então eles já podem trabalhar, por isso eles podem ser escravos. Né? E essa ideia, na verdade, de culturas por estágios, né? Pedra polida, idade dos metais e idade da civilização, que é colocada com os europeus, é um modelo que não é científico, é um modelo de história ideológico que pretende exatamente justificar todas as conquistas e todas as dominações. Quer dizer, se os outros são inferiores, se eles não sabem gerir as próprias riquezas, se eles não sabem aproveitar o que a natureza lhes dá, nada mais justo que, quem sabe, os europeus, se apropriem e tomem conta de todas as coisas. A própria tecnologia, não é, tão usado como critério para provar que a gente é superior, é um critério que não se sustenta, porque a tecnologia só tem sentido dentro do contexto em que ela está. Se você perguntar, a tecnologia ela é adequada para suprir as necessidades que a sociedade se coloca? É essa a questão, e não você comparar um machado com uma bomba atômica. Eu conheço que eles foram escravizados primeiro que os negros, depois os padres começaram, ficou quase todo mundo contra assim, os padres também, aí depois eles conseguiram uma situação melhor e agora a situação deles ficou bem pior, né? Porque agora eles não têm mais aldeia, não tem cultura, não tem nada, eles andam de calça linho, vem radinho, tudo isso. Da Unicamp volta a falar o antropólogo Mauro Barbosa de Almeida. A situação do índio é semelhante à do negro. No presente, ele simplesmente não aparece nos livros do primeiro grau. Ele vai aparecer nos do segundo grau, inclusive. No presente, simplesmente ele não aparece e ele é mencionado sempre como um personagem da história do Brasil no passado, na época da descoberta e da colonização. E é mencionado também por causa da chamada herança cultural que deixou para o presente. Quer dizer, o índio como um personagem contemporâneo, como um grupo de pessoas que existe hoje e que convive com os não índios na sociedade brasileira, não é mencionado. E a criancinha fica com uma ideia de sociedade em que essa sociedade é homogênea etnicamente. Ela é formada por brancos, que são esses das figuras dos livros. Essa sociedade não, os índios dessa sociedade viveram no passado, desapareceram e deixaram para o presente tradições, como algumas palavras de origem indígena, costume de dormir em rede e assim por diante. Mas eles não são personagens do presente. Então, se essa mesma criança ouve depois, pela televisão, nos jornais, falar de índios que estão ocupando uma certa área da floresta, onde vai passar uma estrada, digamos assim, a conclusão a tomar a partir desse tipo de imagem é que, como é que esses índios ainda estão aí? O que eles ainda estão fazendo hoje? Por que eles não desapareceram ainda como o resto? Porque esse desaparecimento é dado como automático, como alguma coisa tranquila. Ninguém se pergunta bem por que não existem índios hoje em dia. O que o livro didático faz simplesmente é mostrar uma sociedade que só tem uma raça, só tem uma classe social, só tem um grupo étnico. Nos livros escolares, o capítulo dedicado aos índios geralmente fala que o índio vivia em tabas, ocas, comia milho, bebia cauim, andava pelado e guerreava entre si. Seguia-se, então, uma longa lista em ordem alfabética das tribos, que os alunos deviam aprender de cor e salteado, como todos os afluentes do Rio Amazonas e os estados brasileiros e suas capitais e toda a tabuada. Nenhum livro apresenta toda uma diversidade cultural que essa longa lista esconde. O índio brasileiro só existe nos livros escolares. A professora de antropologia, Araci Lopes da Silva, fala desse índio genérico. Pelo fato dos índios serem aparentemente igualmente diversos de nós não índios, né? É muito comum as pessoas julgarem, pensarem nessa unidade, como se fosse uma unidade, né? O índio brasileiro. Então, a primeira lição que a gente tem a aprender é que o índio brasileiro não existe, né? Você tem atualmente
mais de 170 línguas indígenas sendo faladas no Brasil hoje, né, que é um dado que geralmente causa surpresa e espanto, né? Então, é só a gente pensar um minuto na relação entre a língua e a cultura e os modos de pensar, de ser, de viver, os valores, os conceitos, né, que as pessoas usam para classificar e explicar as suas experiências de vida e tal. É só a gente pensar nessa relação, então, entre língua e cultura para ver como, se há 170 línguas diversas, você tem também 170 modos diversos de viver, de pensar e de agir. Exemplos não faltam. A antropóloga Norma Teles traz vários deles. Em alguns manuais mais antigos, principalmente, você tinha um capítulo à parte, que era o capítulo dedicado ao que se chamava as 3 raças, né, que é um conceito, na verdade, racista, ou as etnias. Neles, você tem citações como: o selvagem que o português encontrou habitando o Brasil vivia na idade da pedra polida, não utilizava, porém, a pedra como material de construção. O atraso cultural do índio era completo. Entretanto, ele gostava de asseio pessoal. Antes dos brancos chegarem em nossas terras, aqui habitavam povos de pele bronzeada, a que se deu o nome de índios. Viviam em diversas tribos, quase sempre inimigas umas das outras, e quando aqui chegaram os portugueses, estavam na idade da pedra polida. Então, aqui, pelo próprio vocabulário, você pega várias coisas. Primeiro, a ideia de selvagem, que aparece em todos, e que qualifica as pessoas também através da cor da pele, o que é um racismo. Sempre se dizendo do atraso cultural e essa ideia da idade da pedra polida. Ora, o que é isso? Isso significa uma idade na pré-história, lá atrás no tempo, não é? Parece que eles ficaram presos num congelador e que, de repente, no século XVI, aparece para os portugueses verem ainda na idade da pedra polida, aquela idade que a gente tem ideia que as pessoas não sabiam fazer nada. Então, essa desqualificação do indígena, ela aparece em todas as citações. Quando se fala das casas que eles moravam, se fala em ocas, onde habitavam mais de 200 pessoas, até mesmo em promiscuidade. Não se conta nunca como eram as sociedades indígenas, que eram várias as nações, que elas não eram iguais, que elas tinham um modo de produção, uma maneira de trabalhar, uma maneira de se relacionar, que é diferente da nossa, porém que é interessante e que valeria a pena ser estudado. Principalmente para o aluno poder ter visões outras, que não eternas, de noção de trabalho, de noção de relação entre os homens e as mulheres, e da própria exploração da natureza. Os índios, ou todas as nações indígenas, têm uma outra maneira de se relacionar com a natureza do que a nossa, que é uma maneira predatória. Então, não se apresenta os habitantes do Brasil como tendo uma história que eles têm, como habitando um espaço que eles exploravam de maneira racional, né, e do qual eles sobreviviam. Então, eles parecem realmente pessoas absolutamente desinteressantes. Se coloca como não tendo vivido, como estando no início da história da humanidade, quando se fala em pedra polida. Então, não se dá as realizações dos indígenas, e o máximo que se faz é fazer as crianças decorarem alguns nomes de nações, como Tupi, Guarani, Gê, Tapuia, ou Tapuia, que é a própria palavra que quer dizer índio mau, né? E que não quer dizer nada para as crianças. Ou então se faz assim, lista de contribuição. O que eles contribuíram? Contribuíram com uma série de palavras. Abacaxi, redes, coisas assim. Então são elementos isolados que não querem dizer nada e que colocam o índio, inclusive, como algo que já desapareceu, né? Pela própria situação, nessa tal de idade da pedra polida, que é um critério que não é historiograficamente válido hoje em dia. Bom, índio vem
pessoa que nem a gente, só que muito mais queimado, que mora no meio do mato, toda pintada, com arco e flecha, caçando, com lança de mulher, dando, né? Fazendo a comida ou fazendo um vaso de barro, uma coisa assim. Um recurso muito usado por autores de livros paradidáticos infantis é a adaptação dos mitos indígenas para crianças. O mito, quase sempre, perde seu sentido religioso e simbólico para se transformar em história infantil. Um exemplo é o mito Bororo, a subida dos moços, que acabou sendo adaptado como a origem das estrelas. Originariamente, este mito trata do processo de iniciação por parte dos meninos. Vamos ouvir o trecho inicial da versão original. As mulheres caminhavam sempre para o milho, mas nada traziam quando regressavam. Diziam, mais um pouco, iam inutilmente. Seus filhos esperavam atrás delas. Um deles teve suspeitas e correu atrás delas, pois elas iam para o milho. Foi atrás delas, segurando a sua flechinha e seu arcozinho. Escutou o som da mão de pilão das mulheres, a sua alegria, a sua risada, e foi rapidamente atrás delas. Quando as mulheres o viram, disseram em tom agressivo, chegou seu filho pequeno. Falaram assim a uma companheira. Disseram, vem aqui para receber teu milho assado, teu bolo de milho e tua bebida de milho. Fizeram-no comer e beber muito, e ele falou para si, então as coisas estão assim, mas vós dizeis que não havia milho. Agora vamos ouvir como ficou na versão para crianças. Os índios caçavam, pescavam e guerreavam, mas na taba nada faziam. Dormiam apenas, deitados em redes. Só as mulheres trabalhavam. E certa tarde ensolarada, tendo acabado a provisão de grãos nos cestos, as mulheres saíram pela mata. Iam em busca de milho, mas anoiteceu, sem que encontrassem mais que umas mirradas espigas. No dia seguinte resolveram, vamos levar um curumim conosco. As crianças costumam dar sorte. O garotinho curumim, como assim chamam os índios, parecia adivinhar as coisas. Andou firme, sem mudar de direção. E numa clareira da mata, lá estava um milharal viçoso. Que alegria para as índias! A antropóloga Renate Viertler, que estuda a cultura dos Bororo, comenta esta adaptação. Em primeiro lugar, o texto mítico propriamente é truncado. Né? Se selecionam algumas partes do verdadeiro mito, né? E se fazem alguns deslizes extremamente graves. Né? Então, por exemplo, aqui já bem no começo se começa dizendo que os homens na taba, aliás, não se usa. Taba é apenas uma expressão do tupi que vale só para os índios de língua tupi. Mas nós temos uma diversidade de línguas e de culturas indígenas no Brasil, né, que infelizmente as crianças ficam só sabendo quando vêm à universidade. Né? Então, taba, por exemplo, é uma expressão do tupi. Acontece que, veja, as ilustrações do livrinho, embora tendo como tema uma lenda Bororo, possuem ilustrações inspiradas em população Aruac e Tupi. Quer dizer, as ilustrações divergem, são associadas a um outro grupo cultural, a um outro grupo de uma outra língua com outros costumes. Por exemplo, aqui este homem está deitado numa rede, mas os Bororo não possuem redes tradicionalmente. Eles dormem em catres, isto é, em esteiras, sobre uma espécie assim de estrados. Né? Eles nunca possuíram rede. Começaram a introduzir a rede pelo branco. Inclusive, todos os petrechos de cultura material, por exemplo, o corte de cabelo, os enfeites usados, a indumentária feminina, é tudo errado. Não tem nada a ver. Isso aqui, por exemplo, é Alto Xingu. Inclusive, uma coisa que eu acho muito grave, quando se diz aqui, logo no comecinho, aqui no primeiro pedaço da história, os homens dormiam apenas deitados em redes, nada faziam na taba. Né? Só as mulheres trabalhavam. Quer dizer, deixa bem claro uma intenção bem
consciente de dizer, os homens índios não trabalham, para que tanta terra para eles então? Porque o problema embaixo disso é que eles estão ocupando terras. Inclusive a ideia da falta de uma organização econômica. Porque aqui se diz, por exemplo, e certa tarde ensolarada, tendo acabado a provisão de grãos nos cestos, as mulheres saíram pela mata. Em primeiro lugar, as mulheres, quando vão fazer os seus trabalhos econômicos, vão de manhã. Não vão à tarde, porque à tarde ninguém sai. Tarde é a hora de já estar tudo pronto, porque nós não temos farolete e nem temos luz elétrica, nós dependemos do sol. E se nós não tivermos realizado as tarefas até mais ou menos o sol chegar um pouco mais de 1, 2 horas, nós estamos perdidos. E além do mais, as mulheres não vão pela mata, elas vão para as roças, onde vão retirar diariamente, ou cada 2 ou 3 dias, conforme o ritmo de consumo, o que plantaram. E então a ideia de uma imprevidência, como se elas não houvesse sistema econômico, que é mais uma forma de dizer, está vendo, esse pessoal não trabalha, não sabem trabalhar, nós é que temos que ensiná-los a trabalhar. Os índios não tinham aquela força de vontade para trabalhar, eles sempre eram mais preguiçosos, morriam logo. Quer dizer, se acaba, em vez de esclarecer e de colocar os pezinhos das nossas crianças no chão para entender uma realidade complexa, mas que é uma realidade do momento, não é? E que, segundo o mundo adulto, parece que não deveria ser considerada, porque parece que todo o esquema dos livros didáticos é exatamente no sentido de obliterar a presença do indígena no Brasil atual, né? Então, isso se transfere à criança dessa forma. Quer dizer, exoticizando, tornando ele personagens de aventuras fantásticas, que evidentemente são irreais, como é que pode um conjunto de meninos subir ao céu por um cordel, por um cipó, né? Isso é evidente que isto... Quer dizer, isso é uma metáfora muito mal escolhida, não para quem vai ser um especialista em mitos, mas para crianças, que afinal de contas têm rotinas, têm hábitos, têm experiências do mundo sensível. E subir ao céu por um cipó fica, para uma criança que sabe que existem foguetes, existem satélites, ridículo. Então, na verdade, nós estamos aqui cultivando a geração do ridículo dessas populações. O índio, eu acho que sempre ficou cuidando da natureza, né? Acho que o índio, ele cuida da natureza para cultivar a natureza, para deixar que a natureza em ordem, bonita, para sempre. Os livros didáticos são um instrumento do professor dentro da sala de aula. Para o antropólogo Renato da Silva Queiroz, da USP, é importante que o professor tenha uma visão crítica sobre este instrumento. O professor e a escola, de um modo geral, não devem simplesmente formar o aluno no que diz respeito ao conhecimento científico, um conhecimento restrito. Faz parte da contribuição da escola e é fundamental que assim seja, que a escola forneça aos alunos, proporcione aos seus alunos uma perspectiva mais crítica, mais consciente a respeito de vários problemas da sociedade, do momento em que nós nos encontramos. E é lógico que entre esses problemas, o problema relativo, a questão relativa ao preconceito e à discriminação são extremamente importantes. Não é? Do ponto de vista do material didático utilizado, essa questão é muito delicada. Nós não podemos simplesmente censurar a produção desse material. É importante que esse material seja produzido livremente e caberia, do nosso ponto de vista pelo menos, ao professor a escolha, a seleção do livro didático, dos livros didáticos mais adequados à formação dos seus alunos. Por outro lado, nós temos então que proporcionar, que fornecer a esse professor conhecimentos suficientes e adequados para que essa seleção seja bem feita e que, mesmo sendo material de baixa qualidade, eventualmente, porque não há um outro disponível, digamos assim, em determinadas situações ou em algumas disciplinas, ele possa utilizar esse material lançando mão de um ponto de vista crítico, né? Advertindo os alunos que esse
capítulo, ou essa página, ou esse conto, ou esse pequeno texto, ou então um exercício já é formulado inconscientemente, muitas vezes, de uma maneira deturpada. Então o professor deve ter condições mínimas de identificar esses problemas e tentar superá-los no seu dia a dia, no seu trabalho em sala de aula. Alternativas e soluções existem. O antropólogo Mauro Barbosa de Almeida apresenta algumas delas. Bom, eu acho que a solução para isso é difícil, mas ela pode ser tentada. E, na minha opinião, o caminho para isso é uma participação desses grupos sociais que são ignorados, uma participação desses grupos na formulação de suas versões da história do Brasil. Em outras palavras, no caso dos negros, a solução seria a participação de negros na criação e na produção de livros didáticos e na construção da sua própria versão da história do Brasil. No caso dos índios, seria a elaboração de histórias do Brasil do ponto de vista dos índios e depois a incorporação desse ponto de vista nos livros de história lidos pelas crianças brancas. Em outras palavras, eu não acho que existe uma história do Brasil que possa ser considerada como a correta. Eu acho que existem várias delas. E o que é danoso, prejudicial, é que nos livros didáticos aparece uma história do Brasil apresentada como a única. E não se faz a criança perceber que existem várias maneiras de se ver essa história do Brasil, que o Brasil é composto de muita gente diferente uma da outra, de muitas regiões diferentes, de rico, de pobre, de índio, de branco, de vários índios que são diferentes entre eles, e que essa é uma história muito mais complicada, portanto, do que a que é contada nos livros didáticos. E não adianta tentar simplificar essa história a pretexto de que, se ela for contada de uma maneira complicada, as crianças não entendem, porque as crianças vivem num mundo complicado. Elas veem isso na rua, veem na televisão, veem nos jornais. E se o livro didático não reflete essa diversidade, ele está sendo inútil como instrumento de compreensão da realidade. E esses livros se chamam de livros sobre moral e civismo, exatamente. A ideia é que esses livros, portanto, são aqueles que deveriam dar à criança instrumentos para compreender moralmente a sua sociedade e para se colocarem como futuros cidadãos. Mas um livro que não reflete essa diversidade, que omite os negros, que trata os índios como tendo sido exterminados, sem fazer nenhum comentário sobre isso, ele não está dando uma lição de moral para a criança. Ele está, pelo contrário, reforçando uma visão imoral da sociedade. Uma visão imoral porque ela justifica uma situação que é imoral, uma situação de exclusão dos menos poderosos, exclusão dos mais pobres, exclusão dos que são negros, exclusão dos índios, e está dando isso como alguma coisa correta. Ora, isso é imoral, isso não forma uma consciência de cidadania. Foi seu Cabral, no dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval.